Olá, nossa reflexão do dia é sobre o processo de crédito. Nós temos que a política de crédito deriva da estratégia da organização e, portanto, o processo de crédito ele deriva da política de crédito. A política contém as macro-orientações e o processo de crédito, então, vai possuir todos os detalhes, toda a parte específica das atividades, das atribuições, das responsabilidades, dos sistemas utilizados, de cada etapa do crédito. Nós, então, vamos ter um processo de análise, um processo de aprovação, um processo para a parte da cobrança, o processo relativo ao monitoramento e à gestão da carteira de crédito. Todo o ciclo de crédito deve conter o seu processo. O seu processo, agora sim, em detalhes, minucioso. Isso é muito importante para evitar o quê? Evitar o risco operacional. Como que esse risco pode acontecer? Imagina que houve uma reestruturação na equipe, algumas pessoas deixaram o time, outras entraram, e muitas vezes, se o processo não está adequadamente documentado, as pessoas que deixam a organização levam consigo o conhecimento, levam consigo toda essa experiência que eles possuíam na execução daquelas atividades. E aí, neste caso, aqueles que chegam, por exemplo, chegam e muitas vezes não tem como consultar. Tem o colega, tem alguém que sabe, que já está no time há mais tempo, então. Mas sempre há o risco de alguma atividade, de alguma coisa importante passar batido, e aí só vão descobrir aquele problema tempos depois. E aí o problema já pode ter se avolumado. Então, toda a parte de processo, ela precisa ser bem documentado e em minúcia. Ter todas as atividades, todas as atribuições, as equipes, as responsabilidades, e os sistemas e os fluxos das informações. Hoje, a maioria das empresas utilizam de robôs para buscar em drives de fontes públicas e privadas as informações, e depois essas informações são consolidadas. E muitas vezes dessas informações já se sai um pré-limite, um limite, uma forma, uma aprovação para uma operação de crédito ou para uma venda. Então é importante que esses processos sejam sempre revisitados. Por quê? Porque pode ocasionalmente ter uma alteração num drive que busca uma determinada informação, e essa busca acaba comprometendo a consolidação dos dados. Algumas empresas têm uma auditoria de crédito que faz esse tipo de trabalho, esse tipo de atividade. Outras não possuem, mas aquelas que não possuem devem ter o mesmo cuidado de sempre revisitar os seus processos. Até porque, hoje, com a inovação tecnológica, sempre estão surgindo novos mecanismos de busca, de consolidação, novos drivers, e está aí também a inteligência artificial, que deve provocar uma grande alteração nesses processos. Então, portanto, o processo é a parte detalhada derivada da política de crédito. Conforme Schumpeter dizia, a estrutura segue a estratégia. E nesse caso, o processo de crédito é que vai conter todo o detalhamento da estrutura, dos fluxos, das informações, das atividades e responsabilidades em relação ao crédito. Em cada ciclo terá o seu processo de crédito, porque eles são distintos. O processo de crédito da cobrança é diferente do processo de análise e aprovação de crédito, decisão de crédito, diferente da prospecção.
Mas é importante que todos esses processos, assim como nas políticas, esses processos conversem entre si, né? Muitas vezes alguma coisa num processo que é detectado num processo de cobrança vai interferir num processo de prospecção ou de análise. É esse o nosso tema de hoje. Um grande abraço, obrigado por assistirem e obrigado por compartilharem. Se você tem algum amigo que trabalha em área de crédito e quiser compartilhar o vídeo, fique à vontade. Muito obrigado.